Sejam todos bem-vindos a essa live de apresentação do nosso livro, Os Gramáticos Latinos, uma live organizada pela editora da Unicamp. Para quem não me conhece, meu nome é Fábio Fortes, eu sou professor associado de grego e de latim da Universidade Federal de Juiz de Fora, onde eu atuo também no programa de pós-graduação em Linguística e Filosofia, e me interesso especificamente pelos temas relativos aos gramáticos antigos, à tradição gramatical antiga e ao desenvolvimento das ciências da linguagem na perspectiva histórica, e organizei junto com a minha colega Júlia Borghini, que está aqui conosco, que é professora da Universidade Nacional de Córdoba, na Argentina, de literatura e língua latina, doutora também na área de letras clássicas e tradutora da obra do Consêncio. Esse livrinho que estamos aqui apresentando é uma obra que integra uma coleção lançada alguns anos atrás pela editora da Unicamp, que é a coleção Biblioteca Latina. Essa coleção, ela já apresentou, já trouxe a lume 7 obras desde 2014 e tem por objetivo apresentar de forma introdutória, mas atualizada, os principais gêneros da literatura latina. Se trata de manuais que são introdutórios, mas que são redigidos e elaborados por especialistas em cada área. Então, dentro dessa coleção, a Biblioteca Latina, já veio a lume um volume sobre épica, em que foram tratados as obras de Ênio e Virgílio, um segundo volume sobre épica tardia, em que foram tratadas as obras de Ovídio, Lucano e Estácio, um volume sobre epigramas de Catulo e Marcial, um volume sobre historiografia, em que foram tratadas as obras de Salustio, Tito Livio e Tácito, um volume sobre prosa didática, em que foram tratadas as obras de Virgílio, Ovídio e Lucrécio, e um volume de prosa técnica, em que foram tratadas as obras de Varrão, Catão e Columela. Esse livro, Os Gramáticos Latinos, então, ele vai se associar a essa coleção, tratando da obra dos 4 principais gramáticos da tradição latina, Varrão, Quintiliano, Donato e Prisciano. Qual é a ideia desse volume? Qual é a ideia dessa obra? A ideia dessa obra é apresentar de forma panorâmica não somente as características históricas relacionadas ao gênero literário dos gramáticos latinos, mas também as características textuais, discursivas e literárias e linguísticas envolvidas na elaboração desses tratados de gramática da antiguidade. O número de gramáticos que a antiguidade latina nos legou é vastíssimo. Há muito de obras que nos tenham chegado, temos um volume imenso de tratados, de compêndios, de manuais didáticos, de obras de referência, de obras temáticas, de glossários, que são ainda efetivamente relativamente pouco estudados. No entanto, quando eu e a Júlia nos debruçamos sobre o projeto de redação desse livro, tanto eu quanto a Júlia, que fizemos as nossas pesquisas de mestrado, de doutorado no campo da obra dos gramáticos, tínhamos em mente propor a reunião organizada, sistemática, das principais informações atualizadas disponíveis sobre a obra dos gramáticos, de modo a que esse livro pudesse funcionar como ponto de partida para os estudiosos e para os estudantes que quisessem descobrir esse universo realmente complexo e realmente vasto do pensamento gramatical latino. Então, não se trata efetivamente de uma obra de especialista, de uma obra temática,
acerca de um tópico específico nesse campo da gramática antiga, mas da reunião de informações que propiciam ao estudante ter uma visão ampla, genérica, porém rigorosa e atualizada sobre os gramáticos antigos. Então, qual é o público principal dessa obra? O público principal dessa obra, de acordo com a coleção da Biblioteca Latina, é um público de estudantes de graduação, principalmente, e também um público de pessoas interessadas em literatura latina, em cultura clássica e na história do pensamento sobre a linguagem, na história das tradições gramaticais, especialmente ocidentais. Como que essa obra foi proposta e foi produzida? Em primeiro lugar, eu devo a redação dessa obra ao convite gentil que eu recebi alguns anos atrás do professor Paulo Sérgio Vasconcelos, professor da Unicamp, do Instituto de Estudos da Linguagem, de onde eu sou aluno egresso. O professor Paulo, juntamente com o professor Matheus Trevisan, da UFMG, e o professor Rodrigo Tadeu Gonçalves, da Universidade Federal do Paraná, que são os editores da coleção Biblioteca Latina, me fizeram esse convite de elaboração dessa obra para que pudesse integrar a essa coleção de obras da coleção Biblioteca Latina. Foi então que eu, que já vinha trabalhando com a minha colega Júlia Borghini, em projetos relacionados à obra dos gramáticos, a convidei a dividir comigo o trabalho, mas também a aventura de escrever esse livro, né? Então, enquanto eu estava fazendo uma pesquisa de pós-doutorado na Bélgica, em 2020, enquanto eu estava lá em Liege, a Júlia estando em Córdoba, a gente foi pensando na organização, na estrutura didática e conceitual da obra, e assim a gente efetivamente escreveu esse livro a 4 mãos, né? É uma obra que nasceu bilíngue e depois foi aportuguesada, né? Porque efetivamente eu escrevi uma parte e a Júlia escreveu outra parte dessa obra. Como eu disse, a ideia da coleção é apresentar os autores fundamentais. Então, quando a gente propõe Varrão, Quintiliano, Donato e Prisciano, isso certamente é um recorte. É um recorte que tem como premissa a ideia de que esses autores são autores representativos de uma longa tradição de reflexão sobre a língua latina em Roma antiga e na latinidade, né? Então, nós temos aí um autor que é Varrão, que é um autor do 1º século antes de Cristo, que não escreveu propriamente uma gramática, estrito sensu. Nós temos Quintiliano, que é um autor do século I depois de Cristo, que também não escreveu propriamente uma gramática, estrito sensu, mas um longo manual de oratória, no qual existe um livro que trata especificamente de gramática, o livro 1º, e escolhemos então Donato e Prisciano, que são considerados, esses sim, os gramáticos latinos mais influentes, não somente em sua época, mas também em toda a posteridade. É claro que qualquer recorte deixa à sombra a obra de muitos outros autores que poderiam também figurar aqui nessa obra. Mas nós tivemos como ideia a inclusão de autores que, de certo modo, se tornaram referência na história do pensamento gramatical latino e que seria, por essa razão, uma porta de entrada mais natural para aquele que quisesse conhecer o pensamento gramatical da antiguidade. Enfim, a nossa expectativa é que essa obra, então, venha integrar essa biblioteca de autores da antiguidade latina e que possa ser, de certo modo, útil para todas as pessoas interessadas na obra dos gramáticos latinos. Feita essa pequena introdução, eu vou passar, então, a palavra para minha colega, Júlia,
que vai falar um pouquinho sobre a concepção didática e teórica da obra. Julia. Hola, buenas tardes. Bueno, como lo voy a dar en español, hablo español, no hablo portugués, lamentablemente. Espero que hable lo suficientemente lento para que se me escuche y para que se me entienda. Bien, como dijo Fabio, la concepción de esta obra fue justamente lo que nosotros expresamos que hubiéramos querido tener al momento de empezar nuestros doctorados o nuestras maestrías. Es decir, un pequeño compendio riguroso, serio, actualizado de lo que es el infinito mundo, podría decirse, de los gramáticos latinos. Para quienes no conocen el mundo de los gramáticos latinos, las obras referidas a la gramática o propiamente artes gramáticas son muchísimas, es muy vasto y parece que al comenzar y al adentrarse en estos estudios, uno nunca va a poder realmente abarcarlos a todos. Y en cierta parte es cierto, pero por otra parte uno tiene que más o menos, en mayor o en menor medida, poder conocer prácticamente todas las obras porque están muy conectadas entre sí. Esta es una de las características principales de las gramáticas latinas, y es que se copiaban básicamente unas a otras, la misma información aparece en todas las gramáticas. Entonces, al estudiar un autor en particular, uno necesariamente tiene que cotejar la tradición gramatical y los demás gramáticos en los cuales este autor se refiere, alude o copia, ¿sí? Entonces, bueno, como dijo Fabio, la idea era esa, tener un compendio riguroso de toda la información que uno debía tener. Y teniendo en cuenta esto, voy a comentar un poco el sumario de la obra. Y paradójicamente quiero comenzar por el final del sumario, porque me parece que es allí donde se ve mucho más, se refleja la idea que con Fabio quisimos transmitir. El libro es un libro pequeño, tiene 160 páginas. Como dijo Fabio, es un recorte muy importante del mundo de los gramáticos latinos. Y tiene, bueno, obviamente una presentación, el índice, numerosos capítulos que ya voy a comentar paso a paso, pero al final, justo antes de la bibliografía, de las referencias bibliográficas, tenemos lo que es la bibliografía comentada. ¿Qué es esta sección y por qué nos pareció tan importante tener una sección así en este tipo de libros? La bibliografía comentada ubica cada autor, por ejemplo, Barrón, cuáles son las ediciones que uno tiene que tomar para estudiar Barrón, las ediciones más actualizadas que uno tiene que tomar para estudiar Quintiliano, por ejemplo, y así con todos los autores, cuáles vendrían a ser las ediciones canónicas al momento de adentrarse en cada uno de estos autores, si es que existen ediciones actualizadas o no. El libro comienza básicamente comentando justamente que los gramáticos latinos, se conoce como gramáticos latinos, los 8 tomos es una obra inmensa, como todo el mundo que estudia gramática sabe, a los 8 tomos que editó Kyle en 1860. Son 8 tomos bastante grandes que abarcan por lo menos algo así entre 20 y 30 gramáticos, metricólogos, etc. Entonces, muchas de esas ediciones son pasadas, han quedado la única edición canónica de Kyle de 1868 y otras tienen ediciones nuevas a partir, en general, del 1980 empezaron a haber muchas ediciones nuevas de estos gramáticos. Y eso es muy importante al momento de abordarlos, de querer abordarlos, uno tiene que contar con una edición actualizada. Esta es la ventaja, digamos, que tiene la bibliografía comentada, que uno,
puede encontrar toda esta información ya compendiada en un par de páginas y no tiene que andar, digamos, perdiendo mucho tiempo averiguando si existe o no una nueva edición de tal autor. Antes de la bibliografía comentada, otro punto que nos pareció muy importante incluir fue el glosario. El glosario de términos técnicos, como si ustedes han trabajado alguna vez un tratado de términos técnicos, por ejemplo el de Barrón, el Res Rústica de Barrón, saben que los términos técnicos tienen una complejidad que no los tienen obviamente el lenguaje llano. ¿Por qué? Porque uno está acostumbrado, al ser latinista, por ejemplo, al chequear las palabras en cierto tipo de diccionarios, por poner un ejemplo, el Lewis Short o el Oxford Latin Dictionary. Ahora bien, las acepciones que nos dan este tipo de diccionarios no son las acepciones correctas en los tratados técnicos y uno necesita un diccionario específico para poder abordar este tipo de obras. Entonces, por esa razón nos pareció muy importante colocar un glosario de términos técnicos que expliquen cuáles son las diferencias entre el lenguaje llano. En realidad, más que explicar las diferencias, notamos qué significa cada palabra en estos tratados técnicos, que a primera vista un latinista puede pensar que significan otra cosa. Bien, con respecto, vuelvo un poquito más a la bibliografía comentada, me olvidé de comentarles que creo que es uno de los puntos fuertes también de la obra, que en la bibliografía comentada incluimos las páginas web en las cuales se encuentran todos estos tipos de textos donde uno puede ir a rastrearlos, son de acceso libre, digamos, uno los puede copiar, pegar, difundir, etc. Lo cual es muy beneficioso justamente porque uno no va a estudiar si uno no conoce. Entonces creo que también tiene la ventaja este libro de poder presentarles este mundo para ver si podemos, a través de la difusión, conseguir más entusiastas que se adentren en el mundo de la gramática. Bien, y como les decía, otro punto, además de colocar las páginas web, y ya paso un poquito más a lo que son los capítulos, es la última sección, el último capítulo, que es el capítulo 7, que se refiere a la traducción. O sea, yo acabo de hacer justamente de atrás para adelante la bibliografía comentada, el glosario, y justo antes viene lo que es la colección de traducciones de pequeños fragmentos y las traducciones al portugués de estas obras, por ejemplo, de Barrón, o de Quintiliano, de Priciano, etc. ¿Por qué es tan importante que un libro de estos tratados técnicos incluya las traducciones a cualquier lengua? Si vamos por caso, al portugués en este caso, porque, como dije antes, los términos técnicos son muy engañosos y a primera vista uno cree que significan algo, pero luego significan otra cosa, y necesitamos necesariamente diccionarios especializados y poder confrontar con traducciones si es que existen. Ahora bien, no en todos los casos de estos gramáticos contamos con traducciones a lenguas, a romances, por poner de algún modo, o a lenguas directamente. Nos enfrentamos directamente con el latín. Por poner un ejemplo, la obra de Priciano tiene infinitos libros y debe estar traducida ni siquiera un cuarto de la obra de Priciano a ninguna lengua. Entonces, nos pareció con Fabio muy importante tener una sección en la cual uno pueda traducir al portugués los fragmentos más importantes y más citados también de Barrón, de Quintiliano, de Priciano y de Donald. Bien. Por último, antes de empezar a comentar más bien el sumario, sí me interesaría destacar, esperen que busque
el sumario. La importancia, como dije recién, de la traducción, de que haya una obra de este tipo en una lengua romance. Que yo conozca, no sé, Fabio, si vos me podés corregir, la otra obra que conozco así que compendia más o menos el pensamiento gramatical desde sus inicios en adelante, y que esté también dedicada a estudiantes, es una obra de Vivian Loh, que es de 1996, o sea que ya no está tan actualizada, y que se llama Historia del lenguaje, creo que desde Platón en Europa, Historia del lenguaje en Europa desde Platón hasta el 1600. Además de estar escrita en inglés y de tener un espectro cronológico mucho más amplio que el que tiene esta obra, y de estar desactualizada en este momento, nosotros queríamos justamente idear una obra similar a esa, pero accesible, digamos, a todos los hablantes, en este caso en portugués, pero como ustedes saben, el portugués también es muy accesible para los hispanohablantes, para los franceses, etc. Entonces, creo que un punto a destacar de esta obra es justamente la accesibilidad. Y ahora sí, les paso a comentar brevemente cada uno de los capítulos, y a mostrarles qué es lo que van a encontrar en este libro. Bien, el primer capítulo habla sobre el gramático latino, y si era el maestro de letras y el intérprete de los poetas. Esto, bueno, además de ser una definición de Quintiliano, es muy importante porque el papel del gramático en la antigüedad viene a ser algo así como no solo las gramáticas regladas, sino los guardianes de la lengua, en el sentido en el que eran los que decían qué estaba bien y qué estaba mal decir o escribir. En este momento, en la actualidad, nosotros tenemos ya millones de gramáticas, muchas gramáticas, tenemos diccionarios, podemos acceder a un montón de información que nos dicen si una palabra está bien o es mal escrita, si un párrafo está bien o mal escrito, si esa palabra existe o no existe. En la antigüedad, esos primeros pasos de lo que después se convierte en lo que son las gramáticas y los diccionarios actuales, que también existían los diccionarios, esos primeros pasos los daban las artes gramáticas en Roma y las técnicas gramáticas en Grecia o en el mundo griego. Entonces ahí vemos la importancia social que tenía el gramático en el mundo romano y en el mundo griego como su paralelo. Hablamos también de cómo era la escuela del gramático, qué aprendían los niños, a qué edad iban a la escuela del gramático, que en general era a los 12 o 14 años, y qué estudiaban concretamente en la escuela del gramático. Por una parte estudiaban las reglas, es decir, las reglas que gobiernan la lengua, qué está bien decir y qué está mal decir, y por otro lado interpretaban los poetas. ¿Qué quiere decir esto? Que, como muchos de ustedes sabrán, los textos latinos en los manuscritos estaban escritos todos de corrido. No sé cómo se dice el término en portugués, Fabio, no sé si se entiende el de corrido. Estaban, bueno, escritos todos seguidos. Entonces, el gramático era el quien tenía que puntuar y dividir las palabras para que se entendieran, ¿sí? Entonces, este tipo de interpretación de lectura de poetas y sobre todo de memorizar las obras de todos los poetas que se estudiaban en la escuela del gramático, hace que luego uno vea que los poetas tengan un bagaje literario en su cabeza muy amplio, que hoy por hoy eso se ha perdido, básicamente. Bien, hablamos también de que esta escuela es un paso para otra escuela, por ejemplo, la escuela del rétor, que en realidad era como el fin último de la escolarización
latina. Y por último, en el segundo capítulo, nos concentramos directamente en el instrumento del gramático, que era el ars grammatica. Cómo estaba compuesta, qué uno encuentra en una ars grammatica, cuál era su estructura, cuál era su discutido origen. No sabemos al día de hoy a ciencia cierta de dónde exactamente vienen. Hay corrientes que creen que tienen una influencia estoica, otras de Dioniso Tracio. Bueno, en fin, presentamos la problemática para quien quiera aprenderla. En el capítulo 3 nos adentramos en los distintos tipos o géneros de los manuales gramaticales. Uno puede encontrar las Schulgrammatik, que son estrictamente hablando las gramáticas escolares, en las cuales uno veía la parte de fonética, morfología y algo así como sintaxis, y este algo así lo precisamos mejor en el libro porque solamente alude a la parte de Parisiano, no hacia las otras. Las gramáticas de reglas, que eran más bien, en lugar de dedicarse a la fonología, a la morfología y a la sintaxis, enunciaban más bien las reglas de los cánones que uno tenía que aprender sí o no. Son gramáticas más duras de estudiar porque son no tienen un conocimiento muy amplio, sino más un reglas de esto sí, esto no, sí, no, ¿sí? Es más bien una gramática de consulta, más que de lectura. Después incluimos también un poco de los comentarios literarios, que ustedes sabrán que el comentario de Servio ha sido uno de los más famosos, es decir, los comentarios de gramáticos que línea a línea iban comentando cada una de las obras literarias. El de Servio es, por caso, para quien no lo conozca, comenta toda la obra de Virgilio. Y después los comentarios gramaticales, que es prácticamente lo mismo, pero que comentan otras gramáticas. Servio mismo también comentó la gramática de otro gramático, que es Donato. Bien, en el capítulo 4 volvemos un poco a los comienzos de la gramática en Roma, del mundo gramatical en Roma, y se divide en Varrón y Quintiliano, que, como dijo Fabio, uno debería separarlos del resto de los gramáticos porque en sentido estricto no son gramáticos. Después tenemos una breve introducción sobre los gramáticos latinos fragmentarios, es decir, todos estos pequeños gramáticos cuya obra se ha perdido, lamentablemente, pero cuyas citas nos quedan en otros gramáticos mayores. Por ejemplo, Prisciano puede decir, como dijo Probo, y copia un pasaje de Probo, entonces nosotros sabemos exactamente qué dijo Probo. Bien. Ya el capítulo 5 está dedicado completamente a Donato, a sus dos obras, el Ars Major y el Ars Minor. Y el capítulo 6 se adentra completamente en Prisciano y en la refundación de la gramática en la antigüedad tardía. El capítulo 7, como les comenté antes, es el de las traducciones y bueno, creo que con eso he hecho un pequeño, gran resumen de la obra. Fabio, não sei se queres complementar-me. Sim, muito obrigado, Júlia, pelo panorama da obra. Eu vou somente comentar agora, nessa sessão final, algumas outras características que eu identifico na obra que dizem respeito à metodologia que nós adotamos na sua composição e dizem respeito à justificativa da redação dessa obra no cenário acadêmico, especialmente brasileiro, mas também latino-americano. Em relação à composição da obra, como a Júlia já destacou, a ideia era não somente produzir uma obra que trouxesse um conteúdo
exposto e organizado, o que nós não efetivamente tínhamos alguns anos atrás em português. Mas a ideia não era somente trazer um compêndio sobre as gramáticas, mas também oferecer ao leitor um guia sobre como estudar os gramáticos. Então, como a Júlia destacou, os capítulos finais da obra, que apresentam, por exemplo, o elenco das edições críticas, das referências online sobre os gramáticos, e comenta sobre obras de referência acerca dos gramáticos, tem o objetivo de preparar também o leitor para a pesquisa em torno da obra desses gramáticos, de modo que a nossa intenção era também produzir um guia de pesquisa. Como a Júlia comentou, o que nós não tínhamos em português, e eu creio que também não tivéssemos em espanhol. Anos atrás, quando começamos a nossa pesquisa, era muito difícil você ter acesso não somente às edições dos gramáticos, porque efetivamente elas não estavam disponíveis online. Eu me lembro claramente que quando eu queria estudar a obra do Donato, eu peguei um ônibus e andei mais de 300 quilômetros até uma biblioteca no interior de São Paulo, onde um professor tinha a cópia física da edição crítica do Heinrich Caio. Então, assim, existia uma dificuldade material para você possuir e ter acesso a essas edições, e uma dificuldade muito grande também para se ter acesso a obras de referência sobre os gramáticos. Artigos eram raríssimos, tanto porque a pesquisa em torno dos gramáticos ela se inicia efetivamente a partir da década de 70, então a maior parte dos estudos e dos livros que são produzidos na tradição francófona e anglófona são da década de 80 e 90. Você tem obras efetivamente sobre os gramáticos na década de 80 e 90, em francês e inglês, mas essas obras também eram de muito difícil acesso no Brasil, e eu imagino que em boa parte também da América Latina. Então, o objetivo, a justificativa principal é que não somente essa pesquisa em torno dos gramáticos já começa a se organizar, né, no Brasil, e já existem alguns núcleos que na última década, especialmente, têm se debruçado sobre o estudo dessas obras, em termos de organização desse material, para que aqueles que hoje se debruçam sobre o pensamento desses gramáticos possam ter um ponto de partida mais organizado e mais fácil. Outras duas justificativas, antes que a gente passe para as perguntas, dizem respeito à importância do estudo dos gramáticos latinos entre os demais gêneros da literatura latina. É claro que todos os gêneros da literatura latina são relevantes para uma biblioteca latina, mas muitos dos gêneros da literatura latina são apresentados em muitos manuais de história da literatura latina, ao passo que o gênero dos gramáticos é muito pouco, bem raramente apresentado em manuais de história da literatura latina. Então, existe uma lacuna a ser preenchida também no que diz respeito à obra dos gramáticos, que é uma obra verdadeiramente extensa e muito pouco traduzida para o português e para o espanhol. E, finalmente, do ponto de vista do pensamento, da evolução, das reflexões sobre a linguagem, por que nós fizemos o recorte sobre os gramáticos latinos? Em muitos manuais de história da linguística, nós temos uma reflexão bem ou mais ou menos aprofundada sobre os primórdios ou a herança grega do pensamento gramatical moderno e contemporâneo. Então, se a gente pegar obras de referência produzidas a partir da década de 70, como a História da Linguística do Joaquim Matoso Câmara Júnior, por exemplo, no Brasil, nós vamos encontrar ali um capítulo que fala sobre Dionísio Trácio, fala sobre o pensamento filosófico, sobre a linguagem, e ao passo que esse longo período
de produção de um pensamento sobre a linguagem em latim, muitas vezes é relegado ou desconsiderado completamente. Então, também, o objetivo é preencher um pouco essa lacuna em relação aos manuais de história também dos estudos da linguagem. Então, com essas observações, né, eu espero ter terminado essa primeira fase. Se a Júlia quiser complementar alguma coisa, fica à vontade. Senão, eu vejo que tem algumas perguntas aqui que talvez a gente possa responder. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no que temos. Eu vou apresentar a primeira pergunta aqui que eu leio e eu passo a palavra para a Júlia, se ela quiser responder. Senão, eu posso responder também, ou um complementa o outro. A Luana Oliveira pergunta o seguinte: os gramáticos romanos foram muito importantes para passar adiante alguns conhecimentos herdados dos estoicos e dos alexandrinos. Poderiam falar um pouco desses legados transmitidos por eles? Você gostaria de começar, Júlia? Sí, definitivamente, como dice en la pregunta, Prisciano incluso reconoce al comienzo de su obra que se va a basar mucho en los estudios gramaticales de Apolonio Díscolo y de Herodiano. Entonces, él ya lo declara, digamos, no es algo que uno tenga que averiguar en el resto de la obra. Y concretamente se me viene ahora ciertos pasajes, digamos, porque dice esa característica presente en los textos del autor. Hace muy poquito estuve estudiando bastante un tema concreto, específicamente en Prisciano, que fue los patronímicos, el estudio de los patronímicos, y me di con que tenía que hacer un estudio comparativo, y estuve estudiando al comienzo mucho Dionisio Tracio también, y los Escolia de Dionisio Tracio, y estas características de latín griego que presenta Prisciano. Para los que no conocen, una breve introducción de Prisciano. Prisciano es un gramático del siglo VI que está situado en la parte oriental del imperio y es hablante, es hablante nativo del griego, no del latín. Es bilingüe, o sea, escribe la obra efectivamente en latín, pero manejaba muy bien la tradición griega, y esto se refleja no en muchos pasajes, le diría Gabriel, literalmente. Si uno se encuentra o lee un poco la obra de Prisciano y va y chequea esa misma sección, si es que existe en la obra, por ejemplo, la única gramática, la primera gramática griega que conservamos, que es la Tecne de Dionisio Tracio, vemos pasajes textuales, traducidos al latín, pero textuales incluso con los mismos ejemplos. Y además de esto, comenta mucho los pasajes, por ejemplo, de otras obras griegas, o da muchos ejemplos de obras griegas al momento de comentar cualquier cuestión gramatical. No quiero adentrarme muy profundamente en el tema de los patronímicos porque va a ser bastante aburrido y no es el tema de esta charla, pero estimo que lo mismo que sucede con los patronímicos sucede con muchos temas gramaticales. Prisciano, no se puede estudiar Prisciano si uno no tiene en cuenta el conjunto de las obras gramaticales de orientales, se llaman, digamos que son justamente las situadas en la parte oriental del imperio, ni si uno no tiene en cuenta qué dijo Herodiano o Apolonio Díscolo, porque probablemente en muchos campos coincidan, ¿sí? Porque eran copias. Un último comentario, Fabio, te doy la palabra por si vos querés agregar algo de Prisciano, vos que sos el experto en Prisciano. Es que uno en la actualidad tiene, bueno, la concepción de copia y plagio ha cambiado mucho a través del tiempo, y si hoy por hoy nos encontráramos con dos gramáticas que dicen exactamente lo mismo o variando una o dos palabras, hablaríamos de plagio.
En la antigüedad esto no sucedía, no solo en las gramáticas, sino también en la literatura. Ustedes saben lo importante que es la teoría de la intertextualidad para leer la literatura latina y griega también. Entonces, a esto es lo que aludía al comienzo cuando dije que cuando uno estudia un gramático necesita tener acceso a todos los gramáticos, justamente porque el mismo pasaje lo vamos a encontrar no solo en las obras griegas, sino también en otras latinas, con variaciones, y en esas variaciones es que uno vemos la personalidad, si se quiere, y el conocimiento y la doctrina que tenía cada autor propio, ¿sí? O el recorte que cada uno de ellos hace. Fábio? Sim. Eu apenas acrescentaria, além dessa relação do ponto de vista da composição das obras, né, efetivamente a Júlia tem razão, a rigor não dá para a gente dividir com clareza o que seria a tradição grega da tradição latina, uma vez que a tradição latina ela se apresenta não como uma ruptura ou como uma criação nova em relação à tradição grega, mas como uma transferência tecnológica de uma técnica que foi apresentada em grego e que se apresenta para fazer referência à língua latina, né? E não são raros os casos em que a gente tem mesmo obras que são francamente bilíngues. Há uma questão que diz respeito a isso, a gente vai tocar nesse assunto, e que encara tanto o grego como o latim, por vezes, como a mesma língua. Então, é muito difícil você separar as duas tradições. Entretanto, no que diz respeito especificamente sobre essa origem alexandrina e estoica, existe ali, na gramática latina, uma característica que me parece interessante. Na tradição grega, o estoicismo, a lógica estoica, ela representa uma tradição específica. Você pega os autores da lógica estoica, infelizmente não nos chegaram na sua integralidade, mas o pouco que nós temos de fragmentos da lógica estoica, nós temos ali uma espécie de sistematização do logos com vistas à compreensão da proposição lógica, um desenvolvimento do pensamento, digamos assim, da lógica aristotélica, de forma bem genérica. Por outro lado, em Alexandria e nos núcleos da filologia alexandrina, nós temos uma atividade que é ligeiramente diferente dessa da tradição estoica, que é a atividade de edição, de transmissão, de preservação e de comentários literários, né? Então, na tradição grega, a gente pode identificar essas duas tendências nos estudos da linguagem. Uma reflexão estoica sobre o mecanismo da construção da frase, digamos assim, e uma reflexão alexandrina filológica sobre o texto e sobre a sua transmissão, ensino e preservação. Essas duas tradições, elas meio que se fundem na ars gramática latina. Então, se a gente pega a obra de Donato, por exemplo, como um modelo, tá? Aqui fazendo uma ressalva que não dá para a gente dizer que esse modelo da ars se aplica integralmente a todos os autores que escreveram obras intituladas ars, mas você pega Donato, por exemplo, nós vamos encontrar ecos de uma atividade alexandrina, por exemplo, na seção em que ele trata da litera, na seção em que ele trata dos sons do latim, da leitura em voz alta, da pronúncia, da métrica, das figuras de linguagem. Todos esses conceitos dizem respeito a uma crítica do texto e a leitura em voz alta, que era a prática de leitura da poesia no mundo antigo. Já o centro da gramática, que trata das partes da oração, aparentemente não diz respeito a essa atividade filológica estrito sensu, mas diz respeito àquela herança estoica da partição do logos, né? Então, a gente encontra efetivamente na própria construção da gramática uma espécie de fusão dessas tradições. Claro que o que eu estou apresentando aqui é bem de forma geral, né? Porque tem que observar
como cada gramático expande e aprofunda cada uma dessas partes. Mas, de forma ampla, eu tenderia a dizer que essas tradições estoicas alexandrinas, elas meio que se fundem na tradição gramatical latina. E por isso que a tradição gramatical latina, embora não seja totalmente independente da tradição grega, é uma tradição que tem a sua especificidade conceitual, né? Então, eu vou passar para a segunda pergunta aqui, que é a pergunta da Fê. Como a ascensão do cristianismo em Roma e, consequentemente, a demonização dos textos pagãos afetou o trabalho dos gramáticos naquela época? Uma pergunta muito interessante. Você gostaria de começar, Julia, ou eu começo dessa vez? Sí, grosso modo también de una manera muy, muy panorámica, apenas leí la pregunta, recordé un artículo de Vivian Loh, justamente la autora que nombré hace poco, en el cual mencionaba que justamente por el ascenso del cristianismo, lo que habían hecho las gramáticas latinas para poder sobrevivir y no estar demonizadas, como bien dice, es cambiar los ejemplos, es decir, los ejemplos que colocaban para mostrar cómo funcionaba cada una de esas reglas. Lo mencioné muy brevemente al comienzo cuando comenté un poco el glosario, el sumario de la obra, y dije, bueno, ¿qué autores se estudiaban en la escuela del gramático? Principalmente estaba Virgilio. Entonces uno sabe que en las obras gramaticales los ejemplos de Virgilio abundan por sobre cualquier otro autor literario antiguo. En general son todos ejemplos de Virgilio. ¿Qué hicieron muchas gramáticas para poder sobrevivir? Alterar los ejemplos, quitar un ejemplo de Virgilio y colocar un ejemplo de un autor cristiano, o directamente suprimir los ejemplos y no colocar ningún autor, básicamente. Por ejemplo, si mal no recuerdo, Donato es uno de los autores que prácticamente no coloca, excepto cuando realmente es necesario, la cantidad de ejemplos que suelen colocar otros autores como Consencio o Diomedes. Y ya que estoy, digamos, con esta pregunta, que no necesariamente tiene que ver con la pregunta, pero sí me parece importante destacar, comentando este libro y esta obra, es que los gramáticos latinos justamente también tienen un gran valor en la edición de los textos literarios porque preservan también muchas citas. Entonces, muchos de ustedes pueden llegar a ver en una edición, por ejemplo, de Conte, la última edición de Conte de la Eneida, que salió hace relativamente poco, en 2009, como en el aparato crítico mantiene ciertas lecturas de Crisiano, Consencio, etc., y muchas de ellas, a través de muchos años, muchos estudios y muchos análisis, han sido aceptadas como las correctas, a pesar de que la tradición manuscrita de esos autores, bueno, o por ejemplo en este caso de Eneida, manifestaba otra lectura. Entonces, es realmente la cantidad de estudios y la importancia que tienen los gramáticos latinos para los estudios clásicos, no porque nosotros estudiemos justamente este tema, pero es realmente muy, muy grande, muy amplia y muy vasta, y justamente por eso queríamos con Fabio dar a conocer este mundo para que, bueno, cualquiera de ustedes pueda adentrarse. Perdón por el off topic. Fabio, te doy la palabra. Mas foi muito bem lembrado, os gramáticos como uma espécie de repositório, de arquivo, né, de evidências históricas dos textos literários, né, como um guardião mesmo dessa tradição que, do ponto de vista da transmissão manuscrita, muitas vezes se tornou duvidosa, né, para muitos textos. Mas, voltando a essa pergunta, eu acho que, sim, a Julia tocou no ponto que muitos gramáticos cristianizaram os exemplos, né? Então, você tem versões da gramática do Donato medievais
que mantêm o conteúdo teórico, mas substituem, por exemplo, referências mesmo toponímicas, do tipo Rio Tibre, coloca Rio Jordão, em vez de Zeus, coloca Paulo. Então, você tem substituições de nomes e de referências e de exemplos, né? Mas é bom lembrar também que a gramática foi apropriada pelos cristãos. Os cristãos não rechaçaram a gramática. O que os cristãos fizeram, e aqui eu falo um pouquinho sobre a obra do Agostinho, esse não é um tema que a gente tenha desenvolvido nessa obra, né? Mas o Agostinho de Hipona, que escreveu um tratado de gramática, do qual eu tenho um aluno que acaba de defender o doutorado sobre o Agostinho, trata, né? O Fernando Adão de Sá Freitas. O Agostinho, por exemplo, ele mantém, digamos assim, a estrutura da gramática antiga com um novo propósito. Então, o propósito não é mais o mesmo, é mais uma justificativa das escrituras sagradas e o ensino delas, a catequese propriamente dita, do que a manutenção de uma tradição cultural fundante da cultura clássica, né? Então, é por essa razão que o cânon literário pode ser modificado com os cristãos. Mas isso não acontece sem conflitos, né? Essa relação ela é problemática, a pergunta toca nesse problema que ainda está sendo tratado e estudado. Passo então para mais uma pergunta. Gabriel Stofanelli pergunta: a obra de Prisciano destaca-se por confrontar, do início ao fim, o latim e o grego. Poderiam falar mais sobre essa característica presente nos textos do autor? Então eu vou começar por... ¿Esa ya la contestamos? ¿El comienzo puede ser? Não. Ah, Não. pensé que habíamos hablado algo de Prisciano. Ah, no, no es la misma. Mas vou começar a falar e Júlia pode complementar. Efetivamente, o Prisciano, como a própria Júlia comentou, produz uma obra escrita no Oriente, né? Então, essa obra ela é estruturalmente bilíngue, né? Minha tese de doutorado, depois se transformou em livro também, defende justamente que a obra do Prisciano tenha produzido uma sintaxe greco-latina. Tamanho é o grau de comparação entre os sistemas do latim e do grego. Isso se justifica tanto por razões históricas, né, geográficas, inclusive. Ali a obra do Prisciano é voltada para falantes que não têm o latim como primeira língua, e sim como segunda língua. Então você tem todo esse cotejo entre as duas línguas como expediente de esclarecimento mesmo dos princípios da língua latina. Mas existe também ali uma orientação discursiva, digamos assim. Do ponto de vista do discurso, o que ressalta da obra do Prisciano é uma aproximação entre as duas línguas, o que nos leva a questionar se não fosse essa orientação política mesmo predominante na época do Prisciano, um contexto em que o império, né, que já tinha capital no Oriente, entretanto estava lutando contra os invasores do Ocidente. Então, todo esse esforço de unificação da cultura greco-latina pode também ser representada nesse esforço de comparação sistemática das duas línguas. Mas isso não é exclusivo da obra do Prisciano, existem muitos gramáticos, poderíamos aqui, entre aspas, chamar de gramáticos bilíngues, né? Me recordo, por exemplo, da obra do Dositeu, que é um gramático que eu traduzi com um aluno que deve sair em breve, a tradução, que é uma gramática totalmente bilíngue, mais bilíngue ainda que a do Prisciano, porque não se trata apenas de uma comparação, mas de uma duplicação mesmo, grego e latim, do Dositeu. Mas outros gramáticos, como Diomedes, como Eutico, que são gramáticos do Oriente, também têm esse nível de bilingualidade, né? Julia. No, creo que
que lo has explicado, digamos, todo. No me voy a adentrar. Además, creo que tenemos pocos minutos para la última pregunta. Então eu faço a Hay, pergunta para você. la pregunta anterior con respecto a los estoicos y los alejandrinos, creo que la cubriste brevemente en una de las respuestas. Y esta pregunta, ¿puedes leerla vos en portugués? Porque bueno, Tá bem. pronuncias mejor que yo. Existe algum motivo? Essa pergunta é da Vanessa Loyola. Existe algum motivo ou hipótese do porquê os gramáticos latinos não tratarem de modo mais específico, por assim dizer, sobre a sintaxe da língua latina nas primeiras gramáticas? Esta es una cuestión muy discutida. Fabio, cuando quieras complementar. Pero básicamente, hoy por hoy se reconoce que en realidad no es que las gramáticas latinas no trataban la sintaxis tal cual nosotros hoy las entendemos, sino más bien que había aspectos de sintaxis en ciertas, por ejemplo, en la tercera parte de la Ars Gramática que está dedicada a los barbarismos y a los solecismos. Los barbarismos es una palabra mal escrita o mal pronunciada y un solecismo es un sintagma mal armado, digamos, dos palabras que no concuerdan entre sí morfológicamente, o sea, ya porque no estén en el mismo género o en el mismo número o no sea ese el régimen del verbo, puede haber solecismos, digamos, de muchos tipos. Que de hecho los gramáticos los catalogan muy bien, solecismo por letras, solecismo por etcétera. En estas partes en las que todas las gramáticas que tienen esta tercera sección tratan los solecismos, hay una presencia de lo que es la sintaxis, ¿sí? Eso por una parte, no es que efectivamente no haya y que Prisciano haya sido el primero que trata la sintaxis in extenso. Sí lo hace, efectivamente, y probablemente porque Prisciano tuvo o sea, cotejó toda la información, gran parte de esa información con el perisintaxios de, se me fue, Apolonio Díscolo. Apolonio Díscolo, ¿verdad? Fabio, bien. Que es también, son dos obras que tratan en extenso la sintaxis. Y por otra parte, no es más bien una hipótesis, sino es más bien intentar comprender el enfoque de estas gramáticas. Lo único que hacían estas gramáticas no era enseñarle a un hablante nativo su propia lengua, ¿sí? No son las gramáticas como hoy por hoy uno las piensa, sino que los hablantes ya sabían manejar perfectamente el latín, sobre todo los que accedían a la escuela del gramático. No es que las gramáticas escolarizaban a toda la población, sino que la población que podía acceder y tenía un gran nivel económico para poder ir a la escuela del gramático ya estaba bastante bien alfabetizado y sabía y conocía perfectamente su lengua, sino que lo que ofrecían estas gramáticas, más que aprender la lengua, era a sistematizar la propia lengua, ¿sí? Entonces, no es que en nada se comparan estas gramáticas a lo que viene a ser después la obra de Prisciano. Prisciano discurre sobre cada tópico de la lengua de modo muy minucioso, muy riguroso y confrontando muchas tradiciones anteriores. Nada de eso ocurre en un Ars Gramática, por ejemplo, en la de Donato, Consencio, Caricio, hasta cierto punto, depende en qué partes. Uno ve solamente definiciones y ejemplos. Por ejemplo, sustantivo. El sustantivo es la parte de la oración que se refiere a una parte en concreto. Por ejemplo, Son gramáticas más bien áridas, ¿sí? Es por eso que uno no encuentra estas secciones de sintaxis en las gramáticas, o por lo menos, como dice un autor, si mal no recuerdo, es Figers y Wouters, que dicen que hay una presencia subrepticia de la sintaxis en todas estas gramáticas y que uno no debería
pretender pedirles a estas gramáticas lo que uno cree que tienen que tener las gramáticas, ¿sí? Pues tenemos un enfoque como muy anacrónico también al ver qué hay y qué no hay en estas gramáticas. Y evidentemente estas gramáticas funcionaron muy bien en la antigüedad, de hecho tuvieron una larguísima tradición y después las tomó el Renacimiento y muchísimos autores las copiaron, y es porque ante todo funcionaron dentro de su contexto de producción y de su contexto histórico. Que nosotros veamos ausencias o presencias que nos extrañen no quiere decir que les haya faltado o sobrado algo. Al contrario, es que nosotros estamos teniendo una visión anacrónica. Funcionaban perfectamente y eran completas en sí mismas en esse momento. Fábio, não sei se querés agregar algo mais. Não, acho que foi perfeita seu comentário. Eu só apenas vou dizer que, efetivamente, além dessa sintaxe implícita a qual a Julia fez alusão agora, a gente poderia se perguntar, e eu gostaria de concluir assim, até mesmo de forma interrogativa, por que Prisciano teria, lá no final da Antiguidade Latina, tentado transpor para o latim um tratado específico sobre sintaxe, que é a obra do Apolônio Díscolo, né, Perissintaxeus, ao passo que os gramáticos predecessores não fizeram desse modo. Eles fizeram uma reflexão que hoje qualificaríamos como sintática, de certo modo, mas não especificamente para olhar a combinação das palavras para entender a frase. Isso é o que o Prisciano faz e o que o Apolônio Díscolo fez. Durante muito tempo, isso foi uma interrogação. A gente poderia responder isso com base na história, né? Como a Julia que falou. Bom, os gramáticos, eles não tinham esse propósito com a gramática deles, eles não queriam descrever as suas línguas, eles queriam ter um manual ligado ao ensino da literatura, preparatório para a escola de retórica. Então, as perguntas e os objetivos eram outros. Não era a ideia de descrever a língua ainda. A gente pode responder assim. Mas há um outro modo de resposta também, que tem sido ultimamente estudado, que é compreender a existência de diferentes tradições no seio da gramática latina. Uma é a tradição via Apolônio Díscolo, que chega em Prisciano. Outra é a tradição que passa pela ars gramática, Quintiliano, Palemon, Quintiliano e os gramáticos. E talvez uma terceira tradição, que é bem pouco conhecida, que é a tradição Stoicus-Varrão. Como a obra do Varrão é uma obra que nos chegou um quinto dela, né, da qual chegou apenas um quinto, provavelmente essa obra teria tratado também especificamente de sintaxe ainda no século I a.C. Só que ela não faz uma tradição tão rica, tão florescente como a tradição das artes, né? Pelo menos não que nos tem chegado. Bom, mas como nos estudos clássicos tudo pode ser ainda redescoberto, né? Quem sabe um dia um novo manuscrito aí é encontrado e a gente consegue preencher um pouco mais essa lacuna. Gostaria, então, de agradecer imensamente a minha colega, professora Julia Borghini, com quem por la invitación. o prazer de dividir esse projeto e essa live. Agradecer, então, a todos que estiveram aqui conosco, nos ouvindo, né? Convidá-los a todos a conhecer a nossa obra, que está disponível lá no site da Unicamp, agradecendo também aos organizadores da editora da Unicamp por esse espaço de divulgação, né? Me coloco à disposição de todos, caso queiram entrar em contato comigo por e-mail, enfim, será um prazer continuar essa discussão em outro lugar. Um forte abraço e até mais. Igualmente, si quieren escribirme, creo que en el libro colocamos nuestros mails, si mal lo recuerdo, y si no, bueno, siempre pueden preguntarle a Fabio o a la editorial cómo contactarnos. Tchau, tchau, gente. Adiós.